Olá, bem-vindos a esta análise detalhada, onde a gente vai simplesmente virar a chave de como a recuperação de crédito é enxergada. Sabe aquela ideia antiga de que cobrar uma dívida é colocar pressão emocional, ligar sem parar e criar atrito? Pode esquecer. Hoje a gente vai ver como os verdadeiros profissionais jogam esse jogo, construindo uma narrativa documental que é literalmente, juridicamente inatacável. É essa mudança de postura que separa quem fica no prejuízo de quem recupera os ativos com total segurança. Para começar, vamos direto ao ponto com essa filosofia de ouro. A cobrança profissional não é sobre pressão, é sobre narrativa. Isso quer dizer que cada troca de mensagens, cada ligação, não é só um bate-papo desconfortável. É um tijolo que a gente coloca na construção da nossa defesa jurídica. Ou, pior, né? Pode ser a marretada que destrói a própria prova. O objetivo é que cada mínimo contato fortaleça e muito o histórico a nosso favor. E aqui está o mapa, o nosso roteiro de hoje para estruturar essa mudança. Vamos passar pelo paradigma da cobrança, entender como escalar estrategicamente, navegar com segurança pelos limites do Código do Consumidor, dominar a arte da renegociação e, por fim, montar a cadeia documental perfeita. Então, parte 1, o paradigma da cobrança separando aqueles atrasos rotineiros da inadimplência legal e formal. Olha só o custo real de não entender bem essa diferença. Pega o caso dessa gestora de redes sociais. No primeiro mês, para não ficar um clima chato, ela evitou o contato formal. No segundo mês, foi aceitando promessas vazias. No terceiro, adiou a notificação de novo. E o que aconteceu na prática? No quarto mês, a cliente sumiu, deixando um rombo de R$ 9.600 e um processo que se arrastou por 2 longos anos. A grande lição aqui? Demorar para formalizar não salva o relacionamento, só corrói o caixa e destrói provas. Vamos para a parte 2, escalonamento estratégico. A estrutura profissional passo a passo para não cometer erros de amador. O pulo do gato aqui é seguir esses 5 níveis operacionais à risca, gerando o documento certo em cada etapa. A gente começa com um lembrete preventivo para ter aquele registro por e-mail. Depois um contato amigável, mas sempre anotando o histórico. Aí o negócio avança para uma notificação formal, com aviso de leitura. Depois a notificação extrajudicial carimbado em cartório e só no limite a ação judicial. Percebem como cada fase prova a boa-fé de quem cobra antes de dar o próximo passo? É uma escada perfeita. E isso nos leva à parte 3, limites legais e o Código de Defesa do Consumidor, como operar com total segurança sobre as regras do CDC. Se a gente comparar uma notificação amadora com uma defensável, a diferença grita aos olhos. A fraca é super emocional, feita de boca, cheia de ameaças e sem prazo nenhum, um risco enorme. Já a defensável é cirúrgica, tem um tom totalmente técnico, neutro, cita o contrato de forma explícita, chega por um canal oficial com confirmação e dá um prazo exato, tipo 5 dias úteis. É assim e só assim que se constitui alguém legalmente em mora. E na prática da cobrança, esse contraste fica ainda mais forte. O CDC não perdoa, viu? Expor a dívida no Instagram, ligar para familiares, ameaçar chamar a polícia ou fazer dezenas de ligações diárias, isso é cruzar a linha para a prática abusiva. A cobrança defensável age pelos bastidores, usando sempre canais privados, dentro do horário comercial e comunicando os fatos legais de um jeito 100% neutro. Agora, atenção total para esse conceito, o dano moral reverso. Essa é literalmente a pior armadilha. Imagina o credor já exausto, perdendo a cabeça e mandando aquele áudio explosivo. O devedor, muitas vezes de má fé, pega isso, entra com um processo por danos morais e ganha uma indenização que abate ou até zera a dívida original. Pois é, por um deslize emocional na comunicação, quem tinha o dinheiro a receber vira réu. É uma loucura. Parte 4. Negociação e inovação. Como não destruir as próprias provas bem na hora do acordo. Dá uma olhada na cronologia desse desastre. Um instalador industrial tinha R$ 22.000 líquidos e certos a receber. Ele tentou ser flexível, né? Aceitou parcelar de boca. Depois, no dia 40, deu um desconto também de boca, porque o cliente reclamou. No dia 60, o cliente parou de pagar tudo. O resultado? Fazendo tantas concessões informais, sem documentar absolutamente nada, ele bagunçou as provas de tal jeito que a dívida, que era cristalina, ficou impossível de ser provada no tribunal. E é exatamente aí que mora o perigo da inovação não intencional. Sabe o que é isso? É quando, na pressa de fechar um acordo de pagamento, cria-se um documento que, sem querer, extingue a dívida original e todas as garantias daquele primeiro contrato.
Se o cliente não pagar essa dívida nova, perde-se a alavancagem do contrato antigo, que era bem mais forte. É uma baita armadilha. Para fugir disso, qualquer renegociação tem que ter os elementos dessa lista. Tem que referenciar o contrato original, exigir o reconhecimento expresso do total da dívida e colocar uma cláusula rigorosa de não novação. Mas foco especial nisso aqui, a cláusula de vencimento antecipado. Ela garante que, se houver falha em qualquer parcela, o valor inteiro volta a ser cobrado imediatamente. É isso que mantém a corda esticada. E, finalmente, parte 5, a cadeia documental, construindo o dossiê definitivo. Cada pedaço de papel tem uma função jurídica que precisa ser milimetricamente orquestrada, como um quebra-cabeça. O contrato original é a fundação. As notas e comprovantes de entrega mostram a matemática, o valor exato. A notificação formal coloca o devedor em mora perante a lei. E o acordo de renegociação atualiza esse reconhecimento. É uma linha do tempo impecável. Nenhuma peça pode faltar, senão a estrutura racha. Aí fica a dúvida. E se tudo foi feito só de boca? Olha, mesmo sem contrato assinado, dá para aplicar essa lógica juntando fragmentos digitais. Um resumo cronológico no WhatsApp, aquele e-mail inicial, fotos do trabalho entregue e, o grande trunfo, o reconhecimento implícito. Quando a pessoa manda uma mensagem pedindo "me dá mais uns dias para pagar". Ora, quem não deve não pede prazo, não é mesmo? O caso dessa fotógrafa ilustra isso perfeitamente. Ela fez um acordo verbal de 3.800. O cliente mandou um Pix de 1.200 do nada e tentou sumir. O que ela fez? Ela organizou o histórico, documentou a entrega das fotos no WhatsApp e induziu o cliente a pedir um prazo para o saldo final. Essa simples mensagem de prazo salvou o caso, virou prova jurídica e garantiu que ela recebesse o restante. A narrativa venceu a falta de contrato. E isso nos traz o checklist operacional final. Antes de pensar em enviar algo para o departamento jurídico, o dossiê tem que ter isso aqui: contratos assinados, as notas fiscais, os recibos de pagamentos parciais, o log cronológico das conversas, as notificações com aviso de recebimento e a planilha de cálculo certinha com juros de multas. Entregar tudo isso mastigado é o que garante uma execução rápida e barata, e não um processo doloroso de anos. Então, para a gente fechar essa análise, fica a grande reflexão. Olhando para as operações de cobrança diárias, cada contato está de fato construindo provas à prova de balas ou apenas um gasto de energia, desabafando emoções e gerando um passivo financeiro perigoso? É o momento de estruturar essas abordagens e transformar a velha pressão numa narrativa documental irrefutável. Muito obrigado por acompanhar e até a próxima!